Então, nessas mudanças, né, quem está com o inglês não, com o francês, qual é o nível de francês que tem? Quais são os benefícios para quem tem francês? O que silver lining, né, que a gente fala, o que dá para ver no final do turno como objetivo para quem tem o francês ou quem quer, bom, eu já tenho inglês e quero estudar francês. O que você fala para essas pessoas? Bom, a gente está recomendando ultimamente, até com algumas mudanças que nós tivemos na imigração, favorecendo as pessoas que têm o francês, de que todos que tenham vontade de migrar para o Canadá, vir para o Canadá, através do estudo ou de qualquer outro caminho, é recomendado hoje em dia ter o francês. Como vocês sabem, o francês é a segunda língua, é uma outra língua do Canadá, nós temos duas línguas oficiais, né? Então você pode ter o francês como primeira ou segunda língua. Se você for bilíngue, tiver o nível, digamos que intermediário, a partir do CLB 5, que é a metade do caminho aí, do 10, né? Mais ou menos, um pouquinho menos, mas a gente, para arredondar, seria isso, mais ou menos a metade dessa escala que nós temos do nível de francês. Se você tiver aí, tá no meio intermediário realmente, você pode ter vantagens como conseguir um visto de trabalho sem a necessidade de passar por um processo de análise de permissão de trabalho para estrangeiros, chamado LMIA. Então, já é uma vantagem se você quiser trabalhar no Canadá, tiver uma oferta de emprego de uma profissão que não precisa ser em inglês, tá? Mas se você tem o francês, melhor dizendo, não precisa ser em francês, mas se você tiver um nível intermediário, você já tem a isenção desse processo chamado LMIA, que a gente é obrigado a fazer antes de solicitar um visto de trabalho para estrangeiro. Outra grande vantagem é se você já tem um nível 7, né? O CLB 7, você talvez possa conseguir uma entrada no Canadá através do Express Entry, que tem sorteios, primeiro, diferenciado, né, para quem tem o francês, então você tem uma pontuação mais baixa se você tem nível CLB 7 para cima. Mas se você não alcança o 7 ainda, mas tiver um nível abaixo disso, a partir do CLB 4, nível 4 de francês, você já começa a ter 25 pontos adicionais, e se você chegar um pouquinho mais para cima aí, você pode chegar até 50 pontos adicionais com o Express Entry. Então, como você pode ver, o governo incentiva quem tem a língua dando pontuações extras em determinados caminhos de imigração, programas de imigração. Hoje em dia, vale a pena vir para o Canadá, quem sabe fazer um curso de francês, ou mesmo aprender francês antes de chegar no Canadá, e ter o francês como segunda língua, mesmo que você já saiba francês. Outro ponto importante que eu posso citar, Rosa, é que as pessoas às vezes não têm essa noção. A gente ouve o francês, parece tão estranho, tão diferente, mas tem que lembrar que é uma língua latina, muito parecida até com o português. Quem começa a estudar o francês vê que tem muitas palavras muito semelhantes, palavras bastante parecidas com o português, e aí quando você começa a estudar, aquilo acaba ficando muito mais fácil, não é aquela coisa de simplesmente ouvir aquela língua diferente que não deixa de entender absolutamente nada, né? Diferente do espanhol, que a gente consegue até entender por ter uma proximidade, mas, apesar de ser um pouco mais diferente, ainda é muito mais próximo do que o inglês, que é uma língua anglo-saxã, diferente, de origem diferente, e acaba ficando bastante mais difícil o aprendizado de forma geral.